sou a Nare, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre Waiting Fire Kimbojo. Vou falar sobre dorama, porque sim, né? Já falei sobre K-pop, vou falar sobre dorama também, vou falar sobre várias coisas da Ásia. Ontem saiu a notícia de que o Namjoon, ontem saiu a notícia que o Namjoon Hyuk e a Lee Sung-kyun terminaram o grande relacionamento de 5 meses que eles tiveram. Foi muito grande, foi nossa, a paixão, mas acabou, tá todo mundo triste, tá mau comentário. Então eu resolvi falar sobre o drama que eles estrelaram, que foi tipo um reality show enquanto eles estavam juntos, já acabou, vamos curtir juntos, né? Enfim, o drama é sobre a Kim Bo-ju, que é uma estrela em ascensão no time de levantamento de peso da faculdade. O Jo-hyun é o nadador da faculdade, do time dele, ele é nadador e ele é conhecido, ele tem a fama por queimar a largada. No começo você já consegue ver que ele tem algum problema com isso, ele não consegue ouvir direito, ele tem um próprio som na própria cabeça dele, que ele escuta som próprio, assim, sei lá, ele não consegue ouvir a largada e acaba queimando. Certo dia eles se trombam, ela leva um rola, né? Cai, ele deixa cair um lencinho lá dele, ele acaba tendo a impressão que conhece ela de algum lugar, e ela pega esse lencinho, lava, vai devolver pra ele fica bravo, chateado com isso, porque por algum motivo ele não queria que lavasse silêncio, eles acabam caindo na piscina, ele cai atrás dela, na verdade, para salvar ela. Nessa queda, ele acaba lembrando de onde ele realmente conhece ela, de uma vez que ela salvou ele quando ele era pequeno, no jardim de infância, acho, sei lá, ele caiu de uma altura lá e como ela era forte desde pequena, ela conseguiu pegar ele e ligar aquela. É meio ridículo isso, né? Mas aconteceu, foi isso. A partir daqui se dá um spoiler. Se você não assistiu ainda, não quer pegar spoiler, para aqui, vai assistir, depois você volta e comenta aqui. Ou então, se você gosta de pegar spoiler, fica aqui, pega spoiler. A partir daí, ele começa a encher o saco da menina, fica perturbando ela, chamando ela de bolota. E ela fica puta com isso, né? Ela não gosta muito de ser notada pelos caras, ela não tem o menor interesse nisso, ela só quer levantar o peso dela lá e que se dane o resto. Aí ela ganhou um cara chato, popular da escola porque ele é bonito, é um nadador, brutão. Fica atrás dela, enchendo o saco, é tudo que ela não quer. O pai da Kim Bo-jo tem uma coisa de acumulador, assim, que tudo que ele vê na rua, ele pega e leva pra casa e tenta melhorar de alguma forma. Ele levou uma penteadeira pra ela e ela, né, já não gosta muito dessa alma de acumulador que ele tem. Ela pega e vai devolver. Ela acha um cartaz de alguém procurando a penteadeira que alguém deixou jogada. Ele pegou, então ela vai devolver. Nisso, ela acaba conhecendo, no meio da rua, um pá, assim, muito bonito, todo, né? Todo que muito apresentável, bonito. A Kim Bo-jo acaba conhecendo o Jae, que é um irmão, na verdade primo, mas ele é como se fosse um irmão pro Jong-hyun. Nesse momento que ela está levando a penteadeira. E ela acaba se apaixonando por ele, acaba tendo interesse por ele, porque ele é tão educado, gentil, ajuda ela. E né, ela nunca teve esse tipo de tratamento, eu acho, pelos homens, porque acho que vem ela como um menino. Enfim, ela acaba encantada de certa forma e começa a querer saber de onde ele é. Ela persegue ele até descobrir que ele trabalha como médico. Ela acaba descobrindo que ele trabalha numa clínica de estética de perder peso. Uma clínica estética para perder peso. Então ela pensa, como que eu vou falar com ele? Como que eu vou chegar nele? Ela acaba entrando e fingindo que é uma paciente, mas na verdade ela percebe que ela precisa de um dinheiro para conseguir, né, pagar lá. E ela não tem esse dinheiro, ela não pode pedir pro pai dela, porque o pai dela vai falar, pô, por que você tá querendo perder peso se ela precisa levantar peso? Ela não pode perder peso. Então, foda-se, ela
ela vai, ela consegue um dinheiro, ela junta dinheiro de alguma forma que eu não lembro como. É um spoiler mesmo. Ela acaba. Ela consegue o dinheiro e começa a frequentar essa clínica escondido dos treinadores dela, que vão acabar matando ela, e o pai dela, inclusive. Ela acaba escondendo, ela acaba indo escondida para essa clínica estética dos treinadores dela, porque eles têm planos de mudar a categoria do peso dela para ela poder participar de campeonatos, né? Participar de campeonatos, tá? Porque ela é a melhor do grupo, né? Para abrir chance também, para dar mais chance para as outras pessoas também conseguirem, né? Ir ganhando e tal, ela ia ser a que ia começar isso. Então, ela não pode perder peso, e ela foi para essa clínica estética para isso. Então fica aquela coisa, né? Ela acaba indo lá pra ver ele, acaba seguindo as ordens dele, ele pega no pé dela falando, nossa, mas você tem que perder peso, isso mesmo. E ela não pode perder peso, ela tem que fingir que não tá nada acontecendo. Chega uma hora que isso explode e todo mundo, o pai dela fica bravo, tudo. E a treinadora briga com ela, mas meio que entende, né? Ela acaba percebendo, não lembro se ela conta, que é por conta do crush, né? O crush faz a gente fazer merda. Enquanto isso, John Hyun continua enchendo o saco da menina e perseguindo ela pra descobrir as coisas que ela faz justamente pra ficar perturbando a menina todo o tempo. Ele acaba descobrindo desse cara, descobre que o irmão dele fica enchendo o saco dela e usa tudo que ele percebe que ele pode zoar ela e usa contra ela pra justamente zoar ela, pra ficar no pé dela. Porque ele é um chato, né, no começo, assim, mas é engraçadinho, é bonitinho. É uma forma de chamar atenção, né? Acho que ele vai se apaixonando por ela e não percebe. E essa é a maneira dele de acabar mostrando isso. Descobrem que ela tá perdendo peso, ela fica meio castigada, ela não pode sair sem a treinadora dela. E ela não consegue mais ver o cara, eles meio que perdem contato, ele fica meio, né, fica meio perdido o que aconteceu, porque ela não fala mais comigo, não veio mais aqui, o que aconteceu? Ela sumiu. E o John Hyun percebendo tudo isso. Até que chega o campeonato que ela vai participar e ele acaba descobrindo de alguma forma que ela é levantadora de peso da faculdade dela e ele vai assistir, leva um buquezinho, tudo, né, uma bonitinha, de flor, né? Mas ela fica com vergonha dele. E ela consegue levantar tudo, mas sai destruída do lugar, ela fica muito chateada. E, né, porque, nossa, um cara todo como ele, o pá, que não sei o que, tô vendo uma mina veiuda, forte, igual eu, toda suada, cagada, sem maquiagem. E ela fica muito mal com isso. Aí, nisso, o cara tenta conversar com ela depois pra dar um pouquinho de flor, conversar com ela, né, perguntar pra ela sumir, porque ela não contou pra ele que ela era levantadora de peso. E o John Hill não deixa, ele fala que ele não entende os sentimentos dela, que ele foi insensível de chegar assim do nada, sem saber quem ela realmente era. Enfim, fica aquele climão, ele não vai falar com ela fica bolado. Enfim, o Jun Hyun beija ela, porque ele chega nela e fala, tô afim, pronto, pegou a gata. E foi isso, e ela falou, que? Você tá afim de mim? Sim, tô. E ela, não, você é chato. Você não é bonito pra mim. Onde ela tirou que o nome de um E ele beija ela e tal, eles ficam juntos, ela aceita ele, ela é uma fofinha. Aí a gente a outra parte da história que é o trauma do John Hyun. E também a ex-namorada dele, que é uma problemática. Song Shi-ho, a ex-namorada do John Hyun, entra nessa também. Ela é uma ginasta com problemas na família. Na família dela tem necessidades, né? É uma família pobre, que sempre deu de tudo para pagar os estudos dela, bancar toda essa coisa dela na ginástica. E ela meio que se sente mal por isso, apesar dela ter obrigado a família dela a ter feito isso, falando que não é mais que obrigação da família. Ela se sente mal com isso, então ela sofre muito com o peso, ela acaba descontando isso no peso, tem uma ansiedade. E ela teve um relacionamento com o John Hyun, só que ela acabou deixando ele de lado, terminou o relacionamento para poder participar de um evento importante lá de ginástica.
Ele ficou muito chateado, mas tudo bem, né? Ele não ligou mais pra ela. Nisso ela volta pra antiga faculdade, na época que ele tá com a Kim Bo-jo, divide o quarto com ela e acaba de alguma forma tentando voltar com ela. Ela começa a desconfiar dos dois, mas ninguém na verdade sabe que eles estão juntos. Né? Também porque a treinadora não quer que a Kim Bo-jo se envolva com tem algum relacionamento durante esse tempo. E nisso ela fica tentando destruir o relacionamento deles, fica tentando voltar com ele, na verdade. Mas, né, na verdade ela não é uma vilã, assim. Você fica com raiva um pouco no começo, mas depois você meio que entende. Eu, pelo menos, entendi os problemas dela. É ela que entrega, quem faz os treinadores. E o pai da Kim Bo-jo descobrir que ela tava perdendo o peito justamente pra menina se fuder. Mas, né, é só estresse, né, gente? Vamos perdoar a menina, né? Porque depois ela virou uma pessoa boa, na verdade. Ela não foi ruim. Ela só tava dando piti. Tava estressada. Enfim, tem as duas amigas, melhores amigas da Kim Bo-ju. São importantes, que é a Sun-ok e a Nun-hee. E elas são as amigas swag dela, né? Que são muito engraçadas, né? Que as duas são totalmente oposto. Um é foda-se, tá? Também tem os problemas lá com a família pobre, que ela pensa em largar o levantamento de peso certa hora. E a outra, toda feminina, quer conquistar os caras. Ela realmente quer um namorado, diferente das outras duas. A Kim Bo-ju, ela não queria um namorado, mas ela acaba se apaixonando pelo irmão do outro, mas depois ela desiste. E acaba ficando com o outro mesmo. Com o outro. Acaba ficando com o Jong Hyun. Porque eles são fofos, ele gosta dela da maneira que ela é. E ela também gosta dele da maneira que ele é. Apesar de ele ser tão popular e tal, ela caga pra isso. Ela não acha ele popular, não acha ele bonito, não acha ele, ele nada do que as meninas acham. E não entende porque as meninas ficam tão atrás dele também. Ah, é meio bobona, assim. Bem, isso é um dos encantos da Kim Bo-jo. Como ele diz, né? O amigo dele tem uma parte que implica e fala, nossa, ela tá toda musculosa e não sei o quê. E ele acha isso sexy. Ele gosta dela da maneira que ela é. Eu acho que isso que é o essencial para todo relacionamento. Né? Você gostar de como a pessoa é, de como ela se parece. No fim das contas, a aparência não é tão importante. Você vai acabar gostando da pessoa e vai acabar se traindo pela pessoa pelo que ela é. E é isso que esse dorama passa. Né? Esse apoio emocional de duas pessoas que realmente se gostam e se respeitam pela que são. Ela dá apoio para ele, para ele superar esse trauma, que como ele não é irmão legítimo do outro lá, ele foi criado pelos tios, ele tem esse problema com a mãe que abandonou ele. Chega uma parte que ela até vem esclarecer isso e tal, mas ainda assim, ele tem essa coisa de abandono e ela cuida dele, ela ajuda ele. No fim do dorama também, praticamente, eles se separam, cada um vai tentar conquistar uma coisa, eles prometem um pro outro que iam dar o melhor, tem esse relacionamento um pouco à distância, mesmo assim, cuidam um do outro, mantêm esse relacionamento vivo. E no final eles conseguem se formar e ele pede ela em casamento, ela aceita e. Ah, também dá uma parte importante que eu esqueci. O irmão dele, o primo, o irmão, o Jay. Na verdade, ele tem uma mulher que sempre gostou dele. Sempre gostou dele, desde a faculdade que eles fizeram juntos, acho. E ele é muito mongo, meu Deus do céu. Assim, eu sei que tem muita gente que deve gostar dele, inclusive o meu irmão, acho que não gostou dele. Mas eu achei ele muito mongo, pelo amor de Deus, nossa, ele não percebe nada, ele é um paradão, assim. Nada contra os mongos, né? Mas a menina ficou a vida inteira atrás dele, ele nem tinha todo mundo, família, chipava. O outro chipava. Todo mundo chipava. A menina se chipava com ele, mas já não posso nenhum. O cara não percebia, sei lá, falando, babando, perder peso. Não sei. E acaba no final também que eu acho que eles ficam juntos finalmente. Que ele acaba percebendo que ela gosta dele há 10 anos. 10 anos depois ele percebe. E ele pensa, não, perdi aqui em Bolhu, acho que vou tentar alguma coisa. E acaba indo atrás da menina. Eu ouvi dessa forma, né? Que ele acaba, vou tentar alguma coisa dessa idiota. E vai atrás dela. Esse drama passa sobre como deve ser um relacionamento. Na minha opinião, passa como deve ser um relacionamento e também que você não deve ser mongo. Se alguém gosta de você há 10 anos, pelo amor de Deus, não espera 10 anos pra você ir atrás dessa pessoa.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do dorama, se vocês assistiram ou se vocês irão assistir. E comentem os doramas também, se quiserem sugerir. Eu gosto bastante, tem muitos doramas para falar ainda. Espero estar menos confusa nos outros. E é isso. Sugiram coisas que vocês querem ver no canal também, que é importante. Dê um like se vocês gostaram. Tchau!